Olá, meus queridos, tudo bom? Bom, caso alguém ainda não me conheça, meu nome é Mariana Paludeto e eu sou concurseira por vocação. Eu hoje ocupo o cargo de diretora de escola na Prefeitura de São Paulo, na rede municipal de ensino. Mas antes disso, eu já fui professora também na rede municipal e já passei alguns outros concursos da área da pedagogia, mas que eu não resolvi não assumir por outros motivos. E aí hoje o meu compromisso é contar um pouco para vocês como era o meu processo de preparação para a prova. Então eu passei no meu primeiro concurso para professora mesmo na rede municipal. Foi em 2010, eu tinha 20 anos. Olha, eu entregando a idade. Tinha 20 anos, tinha acabado de terminar a faculdade. Então, eu entrei super nova. E para o diretor, a prova do concurso foi em 2015, então eu tinha 25 anos quando eu consegui a aprovação para diretor, mas demorei 2 anos para ser chamada, mesmo sendo a 21ª colocada. Eu fiquei um tempo bom na fila esperando a minha vez, tá? A 21ª colocação é uma colocação muito boa para o concurso de diretor aqui de São Paulo, porque é extremamente concorrido. Então foi realmente uma classificação alta. Para vocês terem uma ideia, eu errei apenas 7 questões na prova alternativa. Era uma prova de 60 questões e eu acertei 53. Então, esse foi o meu score. E dissertativa eram 3 questões. Eu tirei a nota máxima em 2 e na terceira eu tirei 85, o que me gerou essa 21ª posição, porque eu tive na questão, na prova alternativa, as mesmas notas dos primeiros colocados, do primeiro e do segundo colocado. Então, realmente, o que fez diferença foi a prova de títulos, porque na época eu ainda não tinha nenhum título para a prova, e as notas das questões dissertativas, certo? Bom, e aí vou contar um pouco para vocês, então, como era a minha rotina de estudos, especificamente para a prova de diretor. Na época, em 2015, quando eu estava estudando para diretor, eu já era professora da rede, então eu trabalhava 6 horas diárias na prefeitura como professora. E eu fazia faculdade à noite, eu estava cursando uma segunda graduação, eu fazia psicologia na época. Então eu trabalhava das 11 às 3 e fazia a faculdade durante a noite. Qual era a minha rotina de estudos na época para eu poder prestar o concurso de diretor? Eu acordava cerca de 6 horas da manhã, já tomava o meu café e me aprontava como se fosse para o trabalho, sentava e começava a estudar. Eu entrava no trabalho às 11, eu tinha que sair de casa às 10h30. Então eu estudava ali das 7 da manhã, mais ou menos, até as 10h30. Saía, ia direto pro meu trabalho. E do trabalho, eu saía do trabalho 3, 4 horas da tarde. Ao invés de eu ir para casa, eu já ia direto para a faculdade para ficar estudando lá. Assim, eu não tinha muita desculpa nem distração. Eu só voltava para casa quando terminava o período da aula. Então eu conseguia ali também, eu chegava na faculdade por volta de 5 horas da tarde, eram mais 2 horas que eu conseguia todos os dias para estudar. Além disso, eu fiz um curso, na época eu fiz um curso presencial, que era sábado e domingo o dia inteiro. Então, sábado, domingo, feriado, eu estava no curso o dia todo. O dia inteirinho, era das 8 da manhã às 6 da tarde, lá estudando. Então, eu tinha uma rotina de estudos muito bem definida e muito bem executada também, para dar conta do edital que era bem extenso. Bom,
e como que eu ia estudando, assim, né? Quais as minhas ferramentas de estudo. Eu sempre fui uma pessoa que me dou muito bem estudando por resumos. Então, a partir de apostilas, eu fiz um curso que tinha uma apostila de boa qualidade. Então, a partir do estudo das apostilas, eu ia fazendo resumos e esquemas, assim, mapinhas mentais mesmo, com os tópicos dos textos que são mais relevantes para mim, aqueles textos que me ajudavam. Eu ia pegando o autor e elencando palavras-chave que estavam relacionadas a esse autor, que remetiam a ideias do que aquele autor falava. A legislação eu esquematizava também em forma de mapa mental, ou de tabela, ou fazer resumo. E isso me ajudava muito a estudar. Para mim, era um a mais, um plus a mais do que o ensino na sala de aula. Para ser sincera, a aula em si, para mim, era só um tira-dúvidas, porque eu sempre me antecipava e estudava antes o conteúdo daquela aula. Então, eu já tinha estudado, já tinha feito um resumo, e quando eu ia para a aula era um processo de retomada daqueles conceitos. Então, quando eu ia para a aula, eu já ia sabendo o que a professora estava falando, e era interessante porque se tinha dúvida, eu já conseguia tirar todas as minhas dúvidas com relação àquilo, eu conseguia tirar o máximo de proveito daquele momento de interação com o professor. Então, essa é uma estratégia legal também. Eu acho que a videoaula, ela não dá conta, quando a gente fala de concurso, uma videoaula ou uma aula presencial, ela não dá conta de resolver tudo e de fazer com que você passe na prova. É necessário o estudo individual também. Isso eu acho muito importante vocês terem em mente. Não é só com o estudo dentro de sala de aula ou assistindo a videoaula do professor que vocês vão garantir uma vaga. Precisa desse estudo ativo do aluno. Precisa sentar na cadeira e ler, tá? Para mim e para muitas pessoas que eu conheço, o fazer resumos, fazer mapa mental, anotações, ajuda muito, principalmente no processo de revisão. Quando você vai revisar, fica muito mais fácil, tá? Bom, e aí como eu organizava a minha rotina, sempre seguindo os 3 passos básicos para estudar para concurso, que hoje eu falo isso para os meus alunos o tempo todo. Quais são os 3 passos? Estuda a teoria, então sentar o bumbum na cadeira e estudar até cansar, ler mesmo a teoria. Fazer revisões periódicas, então terminou de ler um tema, faz a revisão, né? O que eu sempre fazia, como que eu fecho, por exemplo, os meus temas? Vou estudar teorias do desenvolvimento, esse é um grande tema. Dentro dele tem os autores, né? Tem Piaget, Vygotsky, Vallon, Freud e Freud. Bom, beleza, tá lá esses autores. Eu pego e estudo primeiro tudo do Piaget, terminei de estudar, eu faço uma revisão sobre o Piaget. Aí eu vou para Vygotsky. Estudo tudo sobre Vygotsky. Terminei Vygotsky, eu reviso Vygotsky e Piaget. Quando eu faço Vallon, mesma coisa. Eu vou estudar e vou revisar Vallon e Vygotsky. Eu vou sempre fazer esse movimento. E quando eu termino ali esse grande bloco, já estudei todos eles e já revisei todos eles ao menos uma vez, eu pego e reviso todos novamente. Porque assim o assunto sempre tá voltando. Faço a mesma coisa com outro grande tema, legislação, por exemplo. E aí volto a revisar. Reviso autores, reviso legislação. Eu vou sempre trazendo os autores à tona de novo. É importante ter esse processo de sempre voltando à revisão e de estar sempre atento a isso. E o terceiro pilar é resolver muitas questões. Quando eu digo muitas, são muitas questões, tá?
Eu tenho no meu curso do Estratégia, no curso que eu faço, né, que eu bolei, que eu criei para vocês, cada PDF tem um mínimo de 25 questões. E quando eu falo mínimo é porque é o mínimo mesmo, assim. A gente coloca o máximo de questões possíveis para que vocês tenham como treinar a exaustão, porque é resolvendo questão que a gente pega a manha, né? Para quem é muito ansioso, como eu, o processo de resolução de questões é ainda mais importante. E é legal que vocês façam esse processo de revisão de questões, cronometrando o tempo da prova, vendo quanto tempo vocês demoram para responder, para que vocês cheguem na prova mesmo mais seguro, mais consciente realmente de como vai ser aquele momento. Para quem nunca passou por um processo de prova, ou para quem fica muito nervoso no dia da prova, ir para lá e fica vendo que a hora tá passando e ainda faltam muitas questões para resolver, isso pode ser um complicador muito grande e te tira a aprovação por questões que não são a falta de conhecimento do conteúdo, mas o seu comportamento, mas o seu sentimento ali durante a prova. Eu realmente acredito que fazer esses processos, que era o que eu fazia, era um processo que eu tinha durante a prova, ajuda muito a baixar a ansiedade e pro dia da prova você conseguir sair melhor. Eu vou depois gravar um vídeo para vocês de como eu me preparava pro dia da prova em si, porque eu acho que o dia da prova também é uma preparação em si, né? Você tem que ir bem, você tem que ir com a cabeça boa, você tem que ir bacana, senão não funciona, né? Então, mas isso foi a minha preparação ao longo do tempo. O que eu gostaria de dizer para vocês aqui falando sobre a minha preparação? Primeiro, só videoaula ou aula presencial não vai resolver o seu problema. Você precisa de um estudo ativo, você precisa sentar e estudar, não tem jeito, você vai ter que sentar e ler. E muita gente vai ter que fugir de casa para conseguir fazer isso. Larga o filho com o marido, foge, vai ler na pracinha da esquina, tá? Porque senão não rola. Né? Precisa desse processo, não tem jeito. E precisa mesmo de dedicação, de usar todos os horários disponíveis. Essa leitura, esse estudo tem que ser de um bom material, de um material que esteja atualizado, de um material que seja de confiança. Não é tudo que a gente pesquisa na internet, que a gente pega por aí, que dá pra gente confiar para usar como material de estudo, tá? Principalmente educação, parte de legislação, muitas coisas vão se modificando. E se você pegar um material desatualizado, você vai cair na falácia de repetir coisas que já não são mais verdade. Então, tem que ter muita confiança, tem que pegar um material realmente que inspire confiança e que seja de qualidade, atualizado. Além disso, tem que dedicar horas, mas não se esqueçam de também dedicar um tempo para outras atividades. Façam atividade física, que é importante. Para quem é mais ansioso, para quem sabe que no dia da prova a ansiedade fica mil, começa a fazer meditação. É um exercício que para mim também sempre ajudou muito para diminuir a ansiedade, ajuda no dia da prova. Né? Essas orientações parecem besteiras, assim, parecem bobas, mas não são. De fato, ajudam quem está aí no processo de estudar, tá? Bom, fora isso, para quem interessar, eu coloquei aí embaixo, aí na descrição do vídeo, vão estar os meus contatos, as minhas redes sociais. Tem também o link para fazer parte do grupo do Telegram, onde eu mando sempre notícias sobre concurso na área da pedagogia, eu mando conteúdo, mando material,
Mando várias coisas legais por lá, vocês podem acessar por lá também. Tem o link do meu blog, do meu artigo no blog do Estratégia, onde eu falo como estudar para concursos da área pedagógica. Então, vocês também conseguem ver isso no link aí embaixo. E, por último, tem o link do meu curso no Estratégia. O meu curso, ele é um curso extensivo para a área da pedagogia. Ele serve para todo mundo que tem interesse em prestar um concurso na área da educação. Ele é bem abrangente. A gente pegou todos os temas dos últimos concursos, dos últimos 5 anos na área da educação e fez um compilado, assim, fez uma apostila, um PDF, assim, de primeira qualidade, realmente, para vocês. Material super atualizado, muito informativo, tem bastante ilustração, é bem didática, a leitura é muito fácil, é um material bem bacana, com o selo e com a cara do Estratégia Concursos, porque quem conhece já sabe que é um material que você pode comprar sem medo de se arrepender, realmente de muita qualidade. Eu fui aluna de Estratégia e agora sou professora lá, então para mim é muito orgulho fazer parte disso. E vocês podem, então, acessar se quiserem, dar uma olhada lá. É legal que o meu curso de estratégia, a primeira aula é gratuita, está disponível para todo mundo. E ela fala sobre as teorias de aprendizagem. Então, fala de Piaget, Vygotsky, Vallon, Freud e Paulo Freire. É muito bacana, vale a pena. Tem as videoaulas eu falando sobre esses autores e tem também o PDF. Então vocês conseguem ter contato um pouquinho com o material e ver ali mais de perto do que se trata. Eu acho que vale bastante a pena, tá bom? Dúvidas? Ficou com alguma dúvida? Quer conversar um pouco mais sobre o assunto? Não sabe ainda direito que caminho tomar? Bom, o que precisar, contem comigo, me contatem pelas redes sociais. Eu estou sempre aberta para atender os alunos, tá bom? Um beijo especial para todos vocês e boa sorte nessa caminhada dos concursos.